Olá a todos, tudo bem? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Diego Perli. Estou gravando esse vídeo neste momento com 39 anos de idade, quase 40, e estou aqui para trazer algumas palavras que eu acredito que Deus quer que eu te fale. Ah, eu tive uma história de vida um pouco diferente, a gente pode explorar isso aí um pouquinho em torno dessa palestra, dessa pregação. Mas, basicamente, eu gostaria de hoje falar sobre um momento mais recente da minha vida. Eu recentemente tive uma nova conversão, um novo aproximamento a Cristo. Já tinha sido bem católico, bem fervoroso, e me afastei por muitos anos, quase 20 anos. E recentemente me aproximei de novo. Recentemente eu digo um ano, que é aquela fase ainda da empolgação, né, do comecinho que eu estou vivendo, e eu gostaria de deixar registrado aqui algumas palavras do que estou sentindo no coração atualmente, especialmente no que diz respeito ao amor de Deus. Veja, meus amigos, muitas vezes ah, no nosso dia a dia a gente pode vir a ter dúvidas, indagações e não entender algumas coisas. Eu já vi, por exemplo, alguns stand-up comedies aí da vida falando como que Deus ama infinitamente você, e sendo que se você não seguir certinho o jeito que ele quer, você vai para o inferno. Que amor é esse que condena? É, veja, aí tem uma profunda verdade que eu preciso trazer aqui. Primeiro, pela minha fé católica, não sei qual é a sua aí que está me ouvindo, nós temos uma guerra espiritual acontecendo o tempo todo. Então, muitas vezes, eu não quero fazer que essa palavra seja sobre isso, mas eu não tenho como ignorar completamente também que existem demônios e muitas vezes essas dúvidas são cochichadas, né, por eles, pois, na verdade, essa lógica que quando você pensa superficialmente, bem na superfíciezinha mesmo, faz sentido, mas quando você aprofunda um pouquinho que seja, já para de fazer sentido. Quer ver? Para pensar comigo. Poxa, Deus ama, mas condena. Deus ama, mas dá regra para seguir. Deus ama, mas tem gente passando fome, tem terremoto acontecendo. Essas dúvidas, elas são muito, muito rasas, muito superficiais. É claro que Deus ama e é claro que tem gente morrendo. E isso, se você acredita, por exemplo, não sei se é o teu caso, tá? Mas se você acredita, por exemplo, na Bíblia, está forrado de exemplos na Bíblia. O mais famoso acho que é Jó, de um Deus que ama, mas permite o mal. E por que que Deus permite o mal? Eu gosto de muitas vezes me colocar. Eu sou pai de família, então eu gosto muitas vezes. Eu sei que parece uma pretensão, né, e tal, mas me colocar, dentre aspas gigantes, pelo amor de Deus, no lugar de Deus, pai. E isso me ajuda muito a entender como pai essas decisões de Deus, essas permissões de Deus. Deus nunca causa o mal. Ele é amor puro, ele é incapaz. Mas ele permite. Por quê? Você que está me ouvindo é pai, é mãe. Alguma vez você já permitiu o mal ao seu filho? Se você nunca permitiu o mal ao seu filho, sinto muito te informar,
em breve ele será, terá muita dificuldade na vida. Terá muita dificuldade em superar um degrauzinho, um obstáculozinho do tamanho de um lápis deitado, ele vai ter dificuldade de superar, porque ele nunca viu o que é dificuldade, ele nunca experienciou nenhuma dificuldade na vida. Eu sei, quando a gente está passando, óbvio, né, gente, quando a gente está passando por uma doença, é difícil enxergar dessa forma. Quando a gente tá chovendo muito, tá uma tempestade, o céu completamente escuro, aquelas pancadas, aquela barulheira, trovoada, é difícil imaginar que tem um sol brilhando em cima dessas nuvens. E tem, né? Mas naquela hora é difícil imaginar. Ou quando você está no meio da madrugada, naquela noite mais fria, e você está sozinho e vem uns pensamentos não tão bacanas. É difícil imaginar que daqui a algumas horas sai um solzão e começou o dia e tá tudo certo, tá todo mundo, né, vivendo a vida normalmente. Então há momentos da nossa vida que quando a gente está inserido dentro dele, estou te dando razão, né? Se é teu pensamento. Quando está inserido dentro de alguns momentos da vida, é realmente difícil imaginar que Deus permitiu por amor. Mas se já aconteceu com você, para pensar aí, uma dificuldade, um problema muito sério, muito grave, aonde depois que passou o temporal, veio o sol, sua vida voltou ao normal. Consegue pensar num exemplo? Um desemprego, uma morte de uma pessoa amada, um término de relacionamento, alguma coisa muito difícil. Quando terminou, foi muito ruim, mas quando terminou esse período, você realmente conseguiu seguir a vida normalmente. Para pensar, você olha para trás e pensa como seria você se isso não tivesse acontecido. Que tipo de pessoa você seria se não tivesse passado por esse trauma, por essa porrada? Então, assim, é claro, não quero ser aquela pessoa que fica nesse discurso do bullying educa, tem que sofrer mesmo. Não quero trazer esse tipo de pensamento para a sua vida, não. É um tipo, uma linha de pensamento, um tipo de pensamento muito perigoso. Tem que ser olhado com muita cautela. Mas, uma vez que já aconteceu, você pode olhar para trás e pensar: obrigado, Deus, por ter permitido que isso tenha acontecido comigo. Pois se não tivesse acontecido, eu não seria o homem e a mulher que eu sou hoje. Fala isso agora para ele. Obrigado, Deus, por ter permitido que isso aqui tenha acontecido. Pois sem isso, eu não seria o homem e a mulher que eu sou hoje. Que bom que ele permitiu. E foi por amor. Os males acontecem e o amor de Deus está ali. É difícil entender, mas é difícil entender na superfície, como eu disse. Se você sai um pouquinho do óbvio, evidente que está na sua frente, é óbvio, câncer é ruim, fome é ruim, assassinato é ruim, morte ruim. E, cara, isso até, desculpa, perdão da palavra, até um animal, né, que não tem o raciocínio de um humano, vamos dizer assim, consegue bater o olho e chegar nessa conclusão. Mas nós, como humanos, somos mais que isso, acredito eu. E a gente consegue ir numa profundidade um pouquinho maior, gente, do que o óbvio. É óbvio, ninguém está desejando doença, morte, nem nada disso. Mas se Deus permite, isso nos permite refletir, por que será? Como que eu vou sair do outro lado? Se eu sair, às vezes eu não saí, mas faleci e fui para o céu. Que maravilha! Resisti bravamente, louvei a Deus por aquele período, foi muito ruim, mas purificou minha alma para algo melhor. Isso é racional, é possível.
Veja, quando a gente pensa, por exemplo, por que que acontece coisas numa. Agora vamos para algo um pouquinho maior. Por que acontece coisas numa região? Por que que nesse país, nesse continente, há tanta fome, há tanta doença, há tanto problema? Eu gosto de, como eu disse para vocês, fazer um exercício e tentar entender um pouquinho a lógica de Deus. Para pensar um pouquinho na história, gente, que nós cristãos acreditamos. Deus criou o céu e a terra e nos criou imagem e semelhança dele. E nos deu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma das maiores provas do amor de Deus. Imagina se você fosse Deus, né? Desculpa falar assim, mas imagina se você fosse Deus e cria um lugar por amor para aqueles para que a sua criação exista lá. Você cria um lugar maravilhoso, um universo maravilhoso, cria sua criação, mas não dá o livre-arbítrio. Fala assim, ó, criei vocês, mas vocês não podem escolher o que vocês querem fazer, não. Uh-uh. Você tem que fazer só isso aqui. E se a sua mão esticar tentando fazer o que eu não quero, ela trava, ela congela e você não consegue. Se a sua boca vai falar o que eu não quero, ela trava e você não consegue. Pode parecer, quando você imagina esse cenário por 10 segundos, pode parecer, nossa, legal, finalmente não ia pecar. Vive mais que 10 segundos assim. O que que você ia pensar de Deus? É um tirano, é um ditador, é alguém que, né, me criou, mas não permite eu pensar o que eu quero pensar, eu falar o que eu quero falar, eu fazer o que eu quero fazer. Me criou para ser um bonequinho dele, uma marionetezinha que ele só deixa andar nesse cercadinho aqui. Deus nos deu o livre-arbítrio por amor, para nos dar a liberdade de escolher ele ou não. E ele é tão bondoso que ele nos criou, nos deu o livre-arbítrio e nos explicou através da Bíblia, da igreja, de toda a história, ele nos explicou o certo e o errado inúmeras vezes, para não ter o mínimo de muleta, de resquício, de desculpinha de falar que a gente não sabia. Inúmeras vezes ele demonstrou, é assim que funciona, é assim que faz. Isso aqui me ofende, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Às vezes, outra dúvida que muitos têm é: que Deus é esse que quer ser louvado e adorado? Que Deus é esse que fala para a gente não ter orgulho, prepotência, mas ele quer ser adorado? Veja, tem que mudar um pouquinho, pessoal, essa visão dessas perguntas. Elas já vêm bem sujas e corrompidas pelo demônio mesmo, falando todas as letras aqui. Primeiro, sobre pecado. O pecado ofende a Deus, por definição. O pecado é uma ofensa a Deus. Ofensa. Imagina que alguém te xinga, te dá um tapa na cara, te fala das coisas que mais te ofendem. É isso que a gente faz com Deus, que é puro amor, quando a gente peca. Ok? Mas a gente fala mais sobre pecado em outra oportunidade. O pecado, primeiro, é uma ofensa a Deus. Segundo, ele faz mal a você. E é por isso que é uma ofensa a Deus. O pecado, ele te destrói, ele te maltrata, ele te faz ser infeliz. A gula, a inveja, o rancor, a falta de perdão, até os pecados sexuais mais simples que você possa pensar, qualquer tipo, até um palavrão faz mal para você. A mentira, é óbvio, né? O assassinato, o roubo, a cobiça.
é óbvio, né? Mas até os menores, eles ofendem a Deus e fazem mal para você. E ofendem a Deus porque fazem mal para você. Então não é que Deus dá as regrinhas, porque ele quer assim, assim, assado. É porque faz mal para você. E não é que ele quer ser adorado, é que faz bem para você. Agradecer. E a ciência está chegando nessas conclusões recentemente, gente. Que faz bem para você agradecer a Deus, faz bem para você louvar e amar a Deus, psicologicamente. Depois de, sei lá, mais de 3.500 anos de história do cristianismo, que não era cristianismo, né? No Antigo Testamento era o judaísmo, mas enfim, mais de 3.500 anos da história, né, da Bíblia, que já vai batendo nesses pontos. Estou chegando agora à conclusão que é bom agradecer, ter gratidão, louvar, adorar, coisa que já é dito muito antes de psicologia existir, né? Então, assim, não pecar não é uma questão de ditatorial, é uma questão de um pai falando: não põe o dedo na tomada, não come veneno, não bebe alvejante, não se joga de cima da escada. Você vai me machucar. Claro, porque eu vou ver essa cena e eu sou pai que te ama e acho terrível ver isso acontecer com você, mas principalmente você vai se machucar. É isso que Deus está pensando. E quando você o adora, você está reconhecendo aquela verdade única que está no fundo da sua alma, do Deus único e digno de louvor. Te faz feliz, te preenche, te dá propósito, te mostra o que você veio ao mundo. Então é muito bom para sua alma, para o seu espírito, você amar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus. Deus não precisa da sua adoração. Ele é Deus sem isso. E a essência dele nunca mudará. Mas ele te ama, quer teu bem, e quando você o ama ou adora, te faz bem. Entende? Mas como eu disse no começo, o principal é que eu gosto de, né, bater esses papos, falar sobre essas dúvidas frequentes que muitos têm, já às vezes tirar as pedras da mão, né, que muita gente vem às vezes para um papo um pouquinho mais sobre Deus, mas era mais sobre isso, para tirar as pedras da sua mão esse começo. Nem é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Eu vim te falar sobre o amor de Deus. O Deus, o Pai, que te fez por amor e que te ama. Isso está na Sagrada Escritura, está na Bíblia, que Deus pensou em você. Não estou com Bíblia aqui, não vou ler o versículo agora. Depois eu posso colocar aí algumas referências, mas eu vou te contar, tá? Sem autoridade de Bíblia na mão ou de versículo, só vou te contar, mas se você quiser prova, eu te provo. O que está lá escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Deus pensou em você que está ouvindo essa palavra agora, antes da criação do mundo. E Ele te gerou, Ele te amou, Ele te desejou antes da criação do mundo. Veja, isso é assunto para outro vídeo. Eu sou muito apaixonado também por ciência, por astronomia, e eu acredito que há um lugar onde a fé católica e a ciência conseguem conviver tranquilamente. Depois eu posso trazer um outro conteúdo um pouco mais sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre astronomia. Astronomia, tá? Não astrologia.
Não vou nem trazer Deus nessa primeira etapa. O universo foi criado, aconteceu o Big Bang, vamos dizer assim, através das observações científicas há 13,8 bilhões de anos atrás. É difícil a gente imaginar 1.000 anos. Imagina 1 milhão de anos, que são mils, entende? 1 milhão de anos, são 1.000 vezes 1.000 anos. É muito tempo. Agora imagina você imaginar 1.000 vezes 1 bilhão. Desculpa, 1.000 vezes 1 milhão de anos para dar 1 bilhão. Que é 1.000 vezes 1 milhão. É 1 bilhão. O universo foi criado, né? Surgiu há 13,8 bilhões de anos atrás. Atualmente é essa a conclusão que a ciência chegou observando com o Hubble, né? E com aquele novo satélite que está aí, me fugiu o nome agora. É, foram as observações que chegaram a esse aspecto através das luzes, né? Que chegam até nós. E ele é gigantesco, absolutamente gigantesco. Não dá para a gente mensurar o universo observável, ele tende ao infinito e está expandindo. E a palavra de Deus fala que Deus te amou antes da criação disso tudo. Ah, mas Diego, hoje são 8 bilhões de pessoas no mundo. Dizem que já existiu mais, durante a história da humanidade, já existiram mais de 100 bilhões de pessoas. Deus imaginou e amou 100 bilhões de pessoas e antes da criação do mundo? Sim. É difícil para nós humanos, né, conseguir entender isso. Tanto que outra dúvida que volta e meia o povo tem é: ai, Deus, não vou ficar rezando para ele não perder tempo comigo, é melhor ele ter tempo para cuidar das coisas lá na África, enfim. Gente, o erro de proporção é inacreditável. Você está imaginando um Deus muito pequeno, um Deus que precisa poupar tempo para conseguir atender a todo mundo. Isso é bem superficial. Gente, Deus. Eu sei que é difícil de imaginar, mas ele sabe a origem de cada molécula do seu corpo, não é nem de cada célula, de cada molécula. Ah, essa molécula, esse núcleo desse carbono que compõe um minúscula coisinha da ponta do dedo do Diego, foi criado lá na nebulosa tal, e foi espalhado esse carbono e se fundiu com isso, e antes disso tinha vindo de tal lugar, de cada molécula do meu corpo, do seu corpo. Cada pensamento, cada micro, mini acontecimento na história, cada grama que cresceu 1 milímetro, cada fiozinho de cabelo. Isso está na Bíblia também, que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. É muito erro de proporção, gente, de achar que Deus é muito pequeno para conseguir dar atenção para tudo. É muito maior do que você pode imaginar. É só olhar ao redor. É só olhar para os estudos astronômicos, o tamanho da coisa, o tamanho dos planetas que encontram, dos buracos negros que encontram, das supernovas, quasares. Você começa a estudar astronomia, você fica pasmo com o tamanho do amor de Deus. Veja, se você é cristão, acredita na Bíblia, enfim, está dito, então, concluindo, se você acredita, então você tem que acreditar que Deus criou isso tudo porque te ama.
Forte, né? É como um casal que está grávido e começa a montar o quarto do neném, a comprar as roupinhas do neném, a comprar brinquedinhos, estocar fralda no guarda-roupa, porque já sabe o que está vindo por aí. Olha o enxoval que Deus fez para você. Infinitas, trilhões de estrelas, milhares de galáxias, cada uma com trilhões de estrelas. Você pode pensar, para quê? Eu nem consigo ver tudo. Exagerado, né? O amor de Deus, a expressão do amor de Deus é desse tamanho. A gente poderia passar milhões de anos, viajando na velocidade da luz e a gente não conseguiria ver tudo que Deus fez. Milhões de anos viajando na velocidade da luz e a gente estaria longe de ver tudo que Deus fez. Por amor a nós. Porque lá naquela galaxiazinha, né, a Via Láctea, ele faria uma estrelinha que é o Sol e faria uma pedrinha, né, uma terceira pedrinha ali, que é a Terra, e lá ele teria uma explosão de amor e criaria uma espécie à sua imagem e semelhança. Quer saber como que Deus se parece fisicamente? Olha no espelho, está escrito, é a sua imagem e semelhança. Olha no espelho. Deus tem que ser, está escrito na Bíblia, então Deus tem que ser humanoide, tem que ter uma aparência semelhante a nós. Nós somos imagem e semelhança dele, não só físico, mas a forma de pensar, a forma de agir. É claro, Deus não peca, Deus não comete maldade, Deus não erra. Essas são coisas que Deus não consegue fazer, tá vendo? Deus não pode tudo. Deus não pode pecar, Deus não pode errar, Deus não pode ser menos do que ele é, Deus não pode deixar de ser quem ele é. São as coisas que Deus as coisas que Deus é são constantes, né? Não tem como mudar. Mas olha o tamanho desse amor, dessa declaração. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça e muito mais do que isso. No livro de Isaías, se não me engano, Isaías 43, está escrito o quanto ele te ama. Leia Isaías 43. E ele fala assim: o seu nome, fala seu nome aí, está gravado nas minhas mãos. Porque eu te amo e te guardo nas mãos, para que ele possa dizer: meu, és meu. Tem outra passagem da Bíblia também que fala que Deus nos ama até o ciúme, tem ciúme da gente. Quando a gente peca, quando a gente idolatra outra coisa, começa a gostar muito de outra coisa, Deus tem ciúme de tanto que ele te ama. Claro, um ciúme saudável, né? Ele é Deus. Mas ele te ama num nível que às vezes a gente esquece. Você já teve dificuldade? Eu sei que eu já tive que aprender. Já teve dificuldade de ser amado? Você já sentiu, que às vezes você não merece, que às vezes não é para você, que você não é um escolhido? Deus quer te amar hoje. Ele quer olhar no fundo dos seus olhos e dizer: eu escolhi você. E sabe como que eu, Diego, sei disso? Porque você está aqui assistindo esse vídeo hoje. Senão você não estaria.
ao tamanho de Deus. Ele permitiu e reservou esse momento para você. Olha ao seu redor, ele não reservou esse momento para você? Reservou, né? Porque ele te ama e ele aponta o dedo e fala: Eu quero você, eu quero o seu coração, eu quero que você se aproxime de mim, eu quero estar pertinho de você o tempo todo, eu quero que você fale de mim. Eu não escolhi a Ana, a Maria, a Regina, o Pedro, o Tiago, enfim. Não, eu escolhi você, não a sua amiga, o seu amigo. Eu quero você. Quero que você fale. Quero que você esteja lá. Quero que você faça. Quero que você seja meu servo, para você ser feliz, para que você salve mais almas, traga mais gente para mim. Eu te escolho. Deus te abençoe.